Iniciamos. Posso começar? Gente, o meu muito boa noite. Que bom é estar aqui com vocês. Eu tenho a minha gratidão, doutora Diana, doutor Michel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo o meu conhecimento com vocês. Eu tenho certeza que o conhecimento de vocês também vai ser dividido comigo em algum momento. Eu quero aqui fazer o meu máximo, me esforçar o meu máximo para poder dividir o meu conhecimento e agregar conhecimento também à parte de vocês. Como eu disse anteriormente, aqui ninguém é maior do que ninguém, todos estamos no mesmo nível, tanto da parte, pode ser médico, pode ser psicólogo, porque as duas áreas se unem. Então, eu quero trazer muito isso para vocês. E eu quero falar um pouquinho de introdução, o que é psiquiatria, o que é psicanálise, como elas se juntam e como elas se complementam. A psiquiatria nada mais é do que uma especialidade médica que busca compreender os transtornos mentais sob uma perspectiva biomédica, usando exame, avaliação, tratamentos, ou seja, e a psicanálise é uma ferramenta que é criada, eu falo, um estudo que foi um dos maiores homens aí, que eu acredito, da parte de psiquiatria também, que foi criada por Freud, e a psicanálise investiga o inconsciente, ou seja, os processos subjetivos e psíquicos. E seu método envolve a escuta analítica e a interpretação dos sintomas, promovendo mudanças profundas na estrutura psíquica do indivíduo. Ou seja, a psiquiatria, basicamente, ela usa do contexto ou dos recursos da parte medicamentosa. Só entender de parte medicamentosa e não entender a estrutura do que se está passando com o indivíduo, nada se obtém resultado. Ou seja, a gente precisa dos dois profissionais. Então, quando eu pego o meu paciente, ele senta na mesa comigo, eu faço na minha consulta multidisciplinar, psiquiatra e psicólogo, ou psiquiatra e psicanalista. Por quê? Se eu não trato aonde está o fator, aonde gera o sentimento, eu não consigo tratar o indivíduo. Ou seja, eu preciso tratar a raiz do problema. E aí é onde que o psicólogo e o psicanalista entra. Ou seja, ele atua na raiz mesmo do problema. Como alguns transtornos, que eu vou dar um exemplo aqui. No sintoma ansioso, ou seja, o sintoma ansioso, ele tem uma raiz. Qual é essa raiz, doutor? Pode ser diversa. E aí o psicanalista, ele entra justamente para o quê? Identificar o que é que está causando essa ansiedade. E o médico, doutor, o que ele faz nessa situação? Ele entra com a parte da sintomatologia e vai medicar nos sintomas ansiosos, como, por exemplo, taquicardia, sudorese, extremidades geladas, ou seja, boca seca, tudo isso são o quê? Sintomas da ansiedade. E a medicação resolve o sintoma ansioso. Ou seja, todas as vezes que a gente resolve os sintomas ansiosos, quer dizer que a gente resolveu o problema? Não, muito pelo contrário. Se ele não souber o problema na raiz, na origem, o que vai acontecer? Ele vai ficar aumentando as dosagens de medicação e sempre vai depender das medicações. Ou seja, o tratamento envolve a psicanálise e a psicologia. Então, é aí que se resolve o problema. De que maneira? Trazendo as duas coisas. Porque se eu dou medicação e paro a medicação, daqui 2, 3 meses a medicação para de atuar no organismo e ele começa a ter os sintomas. E se ele está dentro da base da psicanálise e da psicologia, ele começa o tratamento e dali a pouco, doutor, o que acontece? Reduz medicação, sabe aonde que está o problema, atua no problema e daqui a pouco, 1 ou 2 anos, provavelmente esses sintomas ansiosos o quê? Desaparece. Acabou. E aí a gente tem um paciente feliz, satisfeito e com alta. E resolvendo o problema dele. E não só a sintomatologia e não só a medicação. Por isso que eu gosto de trabalhar, o Michel já sabe disso, com um profissional da psicologia ao meu lado. Porque ele é, e eu tenho a capacidade de falar isso, ele é muito mais capacitado do que eu, tanto o psicanalista quanto o psicólogo,
para atuar na origem do problema. Já eu acredito que na parte de sintomas e na parte de medicação, aí é que o médico atua de maneira mais eficiente, resolvendo os sintomas e os problemas da parte medicamentosa e dos sintomas. E é isso que eu queria trazer para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, tá bom? Se alguém quiser falar. Alguém? Não? Eu Pode falar, doutora. tenho uma pergunta. Se um psicanalista ou um psicólogo faz um encaminhamento para ti, de um paciente, de costumes dos psiquiatras, do costume seu, entrar em contato com o psicanalista ou psicólogo para poder avaliar com mais afinco o problema do paciente ou não? Sim, sim. Eu acho que essa estrutura é o modelo mais eficiente que a gente tem. Inclusive, a minha parte de psiquiatria também, eu gosto de trazer a unidade. E a unidade é o quê? Trabalhar com o psicólogo dessa pessoa ou psicanalista. E eu também faço da parte infantil, sou psiquiatra infantil. E na maioria das vezes eu busco a escola para poder fazer uma videochamada para poder entender aquele paciente como um todo, porque às vezes passa algumas situações que passa pelos pais, mas não passa pela escola também. Então é interessante que toda a escola entenda a metodologia e a abordagem que pode ser feita para aquela criança e na parte da psicologia também, como um todo, entendeu? Vou te gerar um paciente meu, é um paciente, uma criança, e ela está mais ou menos com 65 quilos e ela tem por volta de 7 anos. Ou seja, é uma criança obesa. E aí eu tive que entrar em contato com a escola para explicar uma das metodologias, que deu muito certo. Lógico que a medicação organizou alguns processos, mas aí tem outros, que é essa parte alimentar, de explicar que nem tudo é fome. E aí o que a gente fez? Ó, toda vez que ele quiser um alimento, você pode dar. Só que antes de dar o alimento, você dá 4 copos de água para ele. Só que isso talvez a mãe não fala para a escola. E aí, quando passou para a escola, o que a escola fez? Essa metodologia acabou que a compulsão alimentar dele diminuiu bastante e a gente teve ótimos resultados positivos. Por quê? Quando ele tomava 4 copos de água, ele não conseguia fazer a alimentação. Então, foi das metodologias que a gente criou para a parte alimentar. E nem tudo é fome, ela é só uma maneira de exacerbar que qualquer processo que ele tinha, ele descontava no alimento. Então, ele entendeu que nem tudo é fome, que pode ser sede. Aí que ele entendeu que é sede, pode entender que é outros processos também. Tipo, eu só estou chateado que eu estou com calor. Eu só estou chateado que eu preciso fazer xixi. Então, são processos que a gente vai aprendendo aos poucos, vai aprendendo e vai trabalhando com a escola para a gente gerar esses resultados positivos. Então, eu gosto de ter essa parceria com a escola na parte infantil. Mais alguém tem dúvida? Pode ficar, John. Se tiver outra pergunta, pode fazer também. Até o momento, não. Agradeço. Outra parte que eu gostaria muito de falar é que meu foco também, eu atuo, inclusive hoje eu estou de plantão, vou chegar lá um pouquinho mais tarde, na parte de emergência psiquiátrica. E na parte de emergência psiquiátrica, a gente tem muitos casos muito graves, muito exacerbados. E aí a gente vê muito na nossa prática clínica que os primeiros protocolos, os primeiros passos para se fazer é uma medicação que a gente tenta, primeira via oral, só que o paciente não aceita uma via oral, ele vai cuspir ou ele vai jogar fora. E a segunda, doutor, uma via endovenosa. Isso é possível? Na maioria das vezes também não, porque ele vai arrancar esse soro, vai despejar sangue em todos os lados. Então, na maioria das vezes, o que se é preconizado nem sempre é o que se dá para fazer. Então, numa parte de emergência psiquiátrica, a gente usa a parte de medicação intramuscular. E a gente usa algumas medicações que são bem conhecidas para vocês também, que a gente faz o termo SOS, que é o Aldol, o Fenergan e o diazepam. Ou seja, é o que a gente chama de sossega-leão, entre aspas, para poder acalmar esses pacientes. Esses pacientes geralmente são pacientes que estão na beira de ponte, que chegam com o SAMU, com o corpo de bombeiro. Então, a gente pega esses pacientes mais graves aí
dentro do município. E a gente sabe que esses institutos são muito poucos na rede pública. Por exemplo, eu vou falar aqui pelo Rio Nova Iguaçu. Nova Iguaçu abrange quase um distrito inteiro, porque ao redor não tem. Então, a emergência psiquiátrica atende bastante esses pacientes, não só de Nova Iguaçu, mas do entorno em todo. Então, a gente atende aqui uma demanda de mais ou menos 5 milhões de habitantes, vamos supor assim. Então, os casos mais graves vem tudo para a gente. Então, isso acaba que ajuda muito na nossa formação clínica, de entender todos os processos dos pacientes, desde os mais leves até os mais graves. A gente teve um caso aqui que eu quero passar para vocês rapidamente, de uma paciente que ela é uma paciente muito estável, mas nesse momento de emergência psiquiátrica, ela tinha um bebê de 6 meses e ela abriu o bebê de 6 meses. Ela passou a faca do bebê de cima embaixo. Ou seja, ela matou a criança dela, o próprio filho dela, e deu 37 facadas na mãe, nesse mesmo episódio. E, pasmem, a mãe não morreu, mas a mãe não aceita ficar com ela mais. E aí ela foi direcionada para uma residência terapêutica. E aí o que acontece? O que é o mais doloroso disso, doutor? Porque quando não toma a medicação, o paciente entra em surto, entra em crise. E aí o que acontece? Ela é medicada, Webe, bem, muito bem. Só que aí o que eu te falo é que os gritos dela doía muito, assim, adentrava não somente o coração, mas a alma. Porque quando ela percebeu o que ela tinha feito e de que maneira ela tinha feito, o choro dela, de intensidade, de tipo assim, de entender que ela esfaqueou o filho dela de 6 meses, e aí esse subconsciente, aí entra a fase de negação, né, de estar ali, que aí eu acho que a parte psicanalítica trabalharia muito bem essa parte aí. Por quê? Porque o subconsciente dela fez uma negação. Mas mesmo que tenha uma negação, ela chorava, gritava de tanta dor. E depois disso, ela foi foi chegando a fase de aceitação. Ou seja, foi aceitando, só que todas as noites eu acredito que essa mulher chora, de desespero, de entender que não tem a mãe, não tem o filho, não tem ninguém. Ela tem o suporte da psiquiatria e dos colegas que moram com ela na residência terapêutica. Então, assim, essa questão de medicação é muito séria mesmo. E aí eu puxo um pouco para o lado, com todo respeito, na parte de espiritualidade, que a gente trazer a consciência de que não é brincadeira o que a gente faz, que não é brincadeira o que a gente atua e de que maneira a gente atua. Ou seja, então, na maioria das vezes, todo mundo fala assim, vai... E aí eu vou abrir todo o contexto, tá bom, gente? Tanto na parte de contexto de evangélico, na parte católico, na parte espírita, como um todo. Olha só, tá curado, para com essa medicação. Ninguém fala isso para um paciente que está com câncer, e ninguém faz. E aí é o que eu quero trazer essa mentalidade. Quando tem um paciente com câncer numa fase dificultória, ninguém chega lá na igreja e fala, tá curado, para suas medicações. Mas quando para na parte da psiquiatria, é demônio, é alguma coisa do mal, ver como um todo, entendeu? E aí é onde que eu falo. E assim, dentro da minha fé, eu acredito que se Jesus faz, ele cura genuinamente. Então não precisa parar a medicação. Conversa com o seu profissional, assim como nós somos profissionais, de falar para o paciente, olha, se você quer parar a medicação, antes de parar, conversa comigo, deixa eu entender o seu problema, deixa eu entender por que você quer parar essa medicação, porque quando ele para, ele fica bem, gente. Não quer dizer que ele não fica bem, não, ele fica, porque a medicação está no corpo dele, ela fica atuante aí no organismo por uns 2 ou 3 meses, e ela realmente acredita que aquilo foi curado. Só que depois que passa esses 2 ou 3 meses, o que acontece? O pico da medicação abaixa, e aí é onde que ela entra em surto. E, além de entrar em surto, pode ser que não entre nos casos leves, mas quando não entra, o que ela tem que fazer? Ela tem que aumentar a medicação. Por quê? Porque ela parou. E aí, a hora que ela volta naquele transtorno, é muito mais pesado, porque aí tem a frustração da igreja, tem a frustração de não acreditar que Jesus curou, tem a frustração do médico, tem a frustração de voltar para todo o processo inicial. E com dosagem maior. Desculpa, Diana, quem levantou a mão aí, não vi, pode ficar para poder falar, tá bom? Tá.
Na questão de esquizofrenia, você fala que a medicação fica em torno de 2, 3 meses. No caso da esquizofrenia, quando eles chegam no patamar que... Eu digo isso porque eu tenho um tio esquizofrênico e ele já foi internado diversas vezes. E aí chega uma hora que ele pensa que ele está bem. Aí ele para as medicações. Ele mesmo, ele esconde debaixo do travesseiro, ele bota embaixo de vaso, dentro de areia, ele sai inventando onde ele vai colocar. Aí o que acontece? Ele é internado. Essa medicação ainda fica ocorrendo 2, 3 meses, no caso da esquizofrenia? Acontece muito isso, só que aí, em algumas medicações, por exemplo, na parte da esquizofrenia, em si, eu gosto muito de uma medicação que é injetável, só que ela é diferente do aldol puro, que a gente tem um aldol que a gente faz de imediato e aldol decanoato. O aldol decanoato, ela é liberada na corrente sanguínea aos poucos, ou seja, então ela mantém seguro o paciente para mais ou menos um mês, porque na parte da esquizofrenia, o paciente tem muito essa sensação de estar bem, mas a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes é uma sensação de voltar voltando no início dos sintomas e tá na parte de perseguição. Então, quando ele olha a medicação, ele fala, eu estou bem, mas não quer dizer que ele está bem. Ele está vendo uma perseguição, tipo, essa medicação vai me fazer mal, essa medicação é veneno, essa medicação é algo do tipo. Então, na parte de esquizofrenia, eu gosto muito de usar nesses pacientes reincidivante. Lembrando que o aldol decanoato é só para paciente bem crônico e tem essas rigidez de não tomar a medicação. A gente usa ela em último caso. Então, ela não é primeira escolha, ela é uma última escolha. Então, eu gosto muito da medicação do aldol decanoato, que o paciente pode fazer aí uma ampola de 30 em 30 dias ou uma ampola de 21. Nos casos mais prolongados, até 3 ampolas de 21 em 21 dias. E fazendo um Fenergan, que é um antialérgico, que como o aldol é um antipsicótico bem pesado, ele traz uma rigidez. E quando ele traz essa rigidez para o paciente também, a gente chama isso de impregnação neuroléptica. Essa impregnação, o paciente fica travado, travado, travado mesmo. Em alguns momentos é muito difícil isso, porque na maioria das vezes o clínico não sabe identificar isso. E quando chega, os clínicos ficam apavorados com o paciente. E pasmem, pior do que isso, ele não consegue verbalizar, porque a língua dele está travada, a boca está travada, e ele só baba, 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 e ele não consegue verbalizar, porque às vezes esse uso de antipsicótico é muito pesado, tanto o atípico quanto o atípico. Então, eu sempre tenho uma segurança, o cuidado de passar para os meus pacientes um antialérgico justamente para isso, para poder entrar nesses receptores e não fazer com que ocorra essa impregnação. Então, tira os efeitos colaterais dos antipsicóticos. Entendi. Aí eu tenho outra pergunta. De vez em quando aparece aqui um esquizofrênico, umas pessoas com bipolaridade, né, que é recomendação de médicos, de clínicos gerais, que pedem para procurar ajuda. E chegam para a gente aqui. Aí, no caso de, por exemplo, aconteceu um caso de um esquizofrênico que a gente atendeu na primeira consulta e a gente, infelizmente, não tinha a sua presença aqui para a gente fazer o encaminhamento. Aí vamos supor que ele precise ser internado. Você faz o internamento desse paciente, a gente acompanha. Como é que é feito o processo das pessoas que precisam desse encaminhamento completo, né? De internação, medicação, o suporte entre a família. Como é que é feito? Para que a gente possa realmente fechar aqui, porque aí a gente já fecha de uma forma geral aqui no estado, a gente já organiza tudo bem direitinho, né? Porque aparece de tudo no estágio. Quando eu falo de tudo, é realmente de tudo. Pessoas nuas, a gente se depara com várias coisas, né? E aí eu queria, até o cara passando de um apartamento para outro para pegar uma mulher, a gente já pegou esse caso. Então, assim, eu queria saber como é que faz esse acompanhamento, você faz a internação, a gente acompanha, como é que é o processo? Então, a gente tem, aí eu quero que até o pessoal que tiver aí, eu acho que dá para anotar isso, que é os dispositivos que a gente tem, a rede que a gente tem para poder fazer esses encaminhamentos, porque na maioria das vezes isso fica meio complexo na cabeça. A gente tem um primeiro dispositivo que chama CAPS AD, ou seja, o CAPS de álcool e droga. Ou seja, sempre que a gente tiver um paciente
com a parte de CAPS AD, ou seja, de álcool e droga, a gente direciona para essa parte do CAPS AD. Um segundo dispositivo que a gente tem é o CAPS I, ou seja, o CAPS infantil. Ou seja, todo paciente que ele é infantil, que ele tem menor de 18 anos, seja qual for a gravidade dele, ele vai para os dispositivos do CAPS I. E a gente tem um dispositivo que chama CAPS 3. Esse dispositivo de CAPS 3 é o dispositivo onde a gente aborda esses pacientes com esquizofrenia, quadro de uma mania, de pacientes mais crônicos, mais graves, que a gente não consegue atender via ambulatorial. E esses casos mais simples é na parte ambulatorial, ou seja, na clínica da família, vai ter o psiquiatra lá, ou seja, clínica da família, mas os mais graves, onde que a gente não consegue colocar eles na clínica da família, a gente coloca no CAPS 3. Ou seja, no CAPS 3 também faz contenção, consegue segurar um pouco a crise. E a emergência psiquiátrica é a última instituição para os pacientes, ou seja, é aquele paciente que está na ponte, que quer suicidar, é um paciente que está agressivo, que ele está quebrando tudo em casa, é um paciente bem grave mesmo, é aquele paciente que a gente não consegue dominar, que ele precisa de vir pelo SAMU, vir por uma contenção. E o Wade, nessa parte de emergência psiquiátrica, ela agora com a reforma psiquiátrica, com essa parte do manicômio aí, que teve essa reforma, hoje não se tem internação hospitalar. A gente tem leito de curta permanência, ou seja, um paciente ele entra em crise e ele fica ali por 2 ou 3 dias no máximo, o máximo que é para ele ficar é 72 horas. Pode ser que ele fique mais, porque a gente tem que entender cada processo de cada paciente. Já teve paciente que já ficou 60, 90 dias, 3 meses, mas não é o comum. O interessante é que se fique 3 dias no máximo e que ele vá para o dispositivo, seja ele para o CAPS-I, seja ele para o CAPS-AD, ou seja ele para o CAPS 3. Geralmente eles vão muito para o CAPS 3, que aborda mais esses pacientes mais graves. Ou seja, ali é leito de curta permanência, tirar da crise, tirar do momento de euforia, tirar do momento de transtorno mesmo, que é muito crônico. Quem tem dúvida, pode ficar à vontade. Tem mais alguma dúvida, gente? Fica à vontade para poder. Não, tá tranquilo. Quem quer falar agora é a doutora Gislene Tinoco. Boa noite, doutor. Vou deixar minha câmera desligada porque eu estou muito gripada. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu tenho um paciente e ele já vem de um transtorno psiquiátrico já laudado, já com CID, e esse paciente ele está oferecendo risco, né, à própria vida, à própria integridade física. Nesse caso, eu devo mandá-lo para o CAPS ou eu devo mandá-lo para uma emergência psiquiátrica? Vai depender muito do quadro do paciente. Por quê? Paciente, mesmo em risco, ou seja, já teve tentativa, não teve tentativa, ele só está verbalizando, ele tem esse pensamento de ideação suicida, ele já tentou, então a gente vai ter que ter um pouquinho mais de leveza aí para poder identificar se realmente esse paciente, ele já tentou, ele já fez algumas vezes, ele tem esse pensamento intrusivo muito latente, então é emergência psiquiátrica. Não, ele pode ser um transtorno de personalidade borderline, ele teve alguns cortes, nada muito intenso, pensamentos intrusivos, mas pensamentos que é mais relacionado ao transtorno de humor, então manda para o CAPS. Entendeu? Se for à noite, emergência, porque o CAPS, na maioria das vezes, é para funcionar a rede 24 horas, mas não é o que acontece na realidade. Então, a maioria das vezes, à noite, emergência psiquiátrica. Mas se for durante o dia, se der para acompanhar ele, se der para poder esperar, você vê que ele consegue ter um andamento, você pode colocar ele para o CAPS 3, entendeu? Obrigada, doutor. Nada. Doutor, esses CAPS que você fala, o AD, o I e o 3, esse encaminhamento a gente faz exclusivamente para você ou pode ser qualquer CAPS da região?
que for o paciente? Geralmente é do município, né? Aí, ou seja, se eu vou tirar por aqui, eu acho que tem muita gente de fora daqui do contexto do Rio de Janeiro, né? Mas, por exemplo, aqui dentro do Rio de Janeiro, o que a gente faz? CAPSI. Então, se ele é do município de Nova Iguaçu, o município de Nova Iguaçu tem que dar conta dele. Se ele é do CAPS-AD do município de Nova Iguaçu, ele vai ser encaminhado. E a gente só faz isso. Encaminha o paciente supracitado ao serviço de CAPS-AD. Ponto. Encaminha o paciente ao serviço de CAPS-I. Ponto. Encaminha o paciente. Geralmente é interessante também a gente colocar uma indicação, entendeu? Que aí já fica mais fácil. Tipo, pode ser algum sintoma, porque não dá para fechar diagnóstico assim, né? De cara, ou vendo o paciente numa primeira ou numa segunda consulta. Mas aí você só colocar paciente, apresenta sintomas disso e disso e disso. Encaminho. Aí, ou seja, já fica mais fácil para quem olhar começar uma abordagem, um acolhimento dele, entendeu? Sabendo um pouquinho sobre ele. Daniela. Sim, só para... Boa noite a todos. Boa noite. Aqui, eu sou do estado de São Paulo, a gente tem que fazer uma triangulação, na realidade, né? Tem que passar para a UBS, e a UBS quem encaminha, né? A UBS ou a clínica da família, mas sempre passar para daí para o posto, que aqui no estado de São Paulo a gente não pode, nem o psicólogo, né? Tem que fazer a triangulação mesmo. E o que eu ia perguntar é assim, chega muito para gente, para mim, pelo menos, eu tenho muito transtorno de bipolaridade e muito transtorno borderline. O mais básico para mim é uma tag, que eu costumo brincar que eu sinto até falta. Mas, nesses casos, a gente tem muito... Eles vêm tranquilos, tal, mas o que vem bem exacerbado, vem bem demonstrando, é o transtorno de ansiedade que é acompanhado desses transtornos, né? Então, a ansiedade, ela vem muito forte, aonde muitas das vezes, né, eles acabam tendo crises de pânico, né? Não é nem a crise porque isso está equilibrado ali, a bipolaridade está sendo tratada no lítio, o border está sendo tratado, mas o que vem muito é esses transtornos de ansiedade que vem carregado junto, e aí aquilo que o senhor comentou, mas alguns transtornos de ansiedade, eles não estão sendo tratados. A pergunta é, na medicação, consegue fazer ou tem que ter uma medicação especial? Porque tem alguns bipolares que vêm com o lítio e uma ou outra medicação, mas não é olhada a comorbidade que vem junto. Entendi. Essa parte de transtorno de humor, eu vou ter um pouquinho mais de cuidado para poder até falar com você, porque o que acontece? Na parte de transtorno de humor, tanto na parte de borderline e de bipolaridade, a gente precisa tomar um cuidado justamente para a gente entender se esse paciente realmente é só transtorno de border, porque se ele tiver uma bipolaridade, a gente não consegue muito, eu vou usar esse termo, entre aspas, tá? Não consegue muito tratar a ansiedade dele. Por que a gente não consegue tratar a ansiedade dele? Porque a gente é restrito de usar antidepressivo para paciente com transtorno de humor. Ou seja, a gente pode usar os medicações que estão relacionadas à parte de humor, mas a gente pode usar até inibidores seletivos da recaptação de serotonina e nora, até pode, mas salvo as exceções. Eu tenho que fazer um questionário para ele, para poder saber se realmente ele pode. Sendo bem sincero, eu, Dr. Weiber Salles, nem tento. Por que eu não tento? Porque senão eu vou pegar ele e vou jogar para a fase de mania. E aí, quando eu jogo ele para a fase de mania, fica uma situação muito complexa. Então, eu prefiro tratar só com a parte de estabilizador de humor. E essa parte de ansiedade, ela vai melhorar com o tempo. Quando ele entrar nessa fase, ele vai melhorar. Tem paciente meu, que você usa antidepressivo?
Tem, mas com medo muito grande, eu coloco um antidepressivo bem baixinho. Por quê? A fase de bipolaridade desse meu paciente, que eu já conheço ele, eu estou falando de maneira geral, de um paciente meu, é uma fase predominantemente na fase depressiva. Então, eu coloco um pouquinho de antidepressivo para esse paciente, porque senão a vida dele não melhora. Tipo, eu melhorei, não estou na fase, não oscilo, mas eu fico só depressivo. Então, eu tenho que dar vida para esse cara. Então, eu começo a colocar um antidepressivo, mas numa dosagem bem baixinha, para não ter essa ciclagem para a fase de mania muito acentuada. Mas, de modo geral, eu não gosto de usar a parte do antidepressivo para paciente com bipolaridade. E o border a gente tem que tomar muito cuidado para poder diagnosticar, porque às vezes pode ser uma bipolaridade e está oculta. Então, demora um tempinho até fechar o diagnóstico. Então, por isso que muitas das vezes você vai ver os médicos passar e falar assim, poxa, eu estou vendo ansiedade aqui, tem ansiedade, mas o médico não está tratando a minha ansiedade. Justamente é por isso, porque ele vai optar por tratar a parte da bipolaridade e vai deixar essa parte ansiosa por um lado por hora, entendeu? Uhum. Eu, pelo menos, eu tenho uma bem... Ela é extremamente bipolar, ela toma as medicações, porém não é tratado, e ela tem TDAH, e não é tratado a ansiedade dela. E ela fala muito disso, né? Ela traz muito isso, dessa comorbidade da ansiedade e tal. E aí eu tento fazer aqui com ela mais ou menos o que o psiquiatra passou para ela, né? Que são os exercícios, buscar os gatilhos e fechando os gatilhos dela de ansiedade, o que deixa ela ansiosa, qual a estratégia. Bem, então era mesmo para entender, para poder também passar para esses pacientes, né? Um acolhimento ali, não, tá certo a medicação, né? O seu médico tá trabalhando de forma ali tranquila, não fique... Eu já falo isso, mas agora eu posso passar com mais segurança ainda. E assim, eu vejo o paciente, tá? Eu, às vezes, assumo alguns riscos por conta própria mesmo, eu mesmo. Porque eu vejo que o paciente, ele tem autonomia para poder escolher também. Então, mesmo que aquilo não seja o mais viável para ele, mesmo ele estando numa fase depressiva, que ele não sai dali, ou seja, ele é um paciente que eu trabalho muito essa parte de psicologia e da psicanálise, trabalhando com ele, mas atuando também nessa parte dele se sentir notado. Então, olha, eu explico toda essa parte, inclusive faço ele para assinar um termo para mim, entendeu? Que não é o que o médico deseja, mas que vou atuar. E aí, quando eu faço, eu assumo esse risco, mas por quê? Porque senão esse paciente vai para outro. E o que mais tem é médico louco. E aí vai fazer uma medicação, então prefiro eu fazer uma dose baixa, protegendo o paciente, do que ele sair para outro médico e fazer de uma maneira exacerbada. Então, de uma maneira muito cuidadosa para poder ele ir saindo aos poucos. Então, eu começo com dosinha bem baixinha e vou aumentando até ele se sentir naquela fase que ele se sinta seguro. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Nada. Vamos dar a vez agora para a Cícera. Pode abrir teu áudio, Cícera. Olá, boa noite. Olha eu aparecendo por aqui de novo. Tudo bem? Que bom te conhecer. Então, a minha dúvida é na questão, além das medicações, e o fato de algumas alimentações interferem, você pede algum exame que vai estar complementando junto à medicação, porque assim, pode ser, né, diferença de algum, como é que eu falo? Uma baixa de vitamina. Isso, de algum estímulo, para saber, por exemplo, a pessoa que está com depressão, né? Uhum. Que tem. Aí, se eu faz esses pedidos de exame ou avalia esse termo? Isso. Na segunda consulta, na primeira consulta, eu vejo o paciente, eu faço a coisa esse acolhimento dele, aí na segunda consulta eu já peço os exames laboratoriais,
Por quê? Às vezes, uma baixa de vitamina B ou B12, o que pode estar acontecendo? Isso pode ser uma situação para que ele tenha um quadro de tristeza, de anedonia, de isolamento social. Então, o que eu vou fazer? No segunda consulta, eu já vou passar para eles os exames laboratoriais. Na primeira, eu não faço, eu já começo com as medicações logo de cara mesmo, e aí, na segunda consulta, eu peço os exames laboratoriais. E aí, aqui na clínica onde eu trabalho, eu mesmo faço essas reposições. Então, eu faço a reposição de vitamina A, D, E e K, já no ampola, e a vitamina B12 em outra, faço intramuscular, justamente vendo esses déficits. E se for necessário, eu peço um segundo exame depois de um mês para poder reavaliar. Mas é muito interessante, porque a gente tem que descartar causa clínica, como, por exemplo, um hipotiroidismo, um hipertiroidismo. Então, a gente confunde, às vezes, esses transtornos mentais, que não são transtornos mentais, são transtornos clínicos que precisam de uma parte laboratorial para poder ser investigado. Muito boa a sua pergunta. Parabéns. Doutor Salles, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. A gente tem no estágio muitos casos de pessoas já laudadas e com receita médica de 4 antidepressivos. Você falou na dosagem mínima, né? E a gente tem pacientes aqui com 4, 5. Rosângela, tu pode fechar teu áudio, por favor? Com 4, 5 antidepressivos tomando ao mesmo tempo. Aí, nesse caso, a gente faz encaminhamento para a gente ver, para baixar esses remédios, para tirar, porque a gente vê que não há necessidade de tanto depressivo um em cima do outro. Ou deixa do jeito que está. Como é que faz o processo? Geralmente, a gente paciente, ele é muito singular, ele é muito exclusivo. E já teve pacientes meus aqui de eu ter que usar mais de 8 medicações. Então, assim, é muito singular, tem umas cronicidade. Muitas das vezes a gente tem que adentrar com medicações mesmo, como, por exemplo, às vezes eu inicio com lítio pensando na parte de suicídio, eu entro com Divalcon, entro com clorpromazina aí, eu entro com carbamazepina para segurar esse paciente de manhã, eu entro com risperidona, então assim, eu entro com um monte de antipsicótico, por quê? Porque 1 ou 2 não segura. É um paciente muito crônico, que já vem da psiquiatria, e ele é difícil mesmo, então tem pacientes que são raros. A gente sempre preza pela monoterapia, ou seja, iniciar com uma medicação mesmo, só uma. Só que tem pacientes que são muito crônicos, e você vê isso muito latente, que na maioria das vezes a gente tem que realmente lançar a mão aí de 4, 5 antipsicóticos, 5 antidepressivos, 2, 3, 4 estabilizador de humor, e assim, você vê a folha, você fala, meu Deus, e a gente já viu, e eu também fui um crítico desse, tá? De tipo assim, de olhar e falar assim, cara, o que esse psiquiatra tá fazendo com essa pessoa? E aí tá as nossas singularidades, tipo assim, peraí, deixa eu tentar resumir e organizar isso aqui. Enquanto a gente tenta reorganizar e reassumir, o paciente entra em crise, entra em surto. E aí vai para a emergência, e pode entrar na emergência, que vai fazer as medicações do mesmo jeito, que não vai segurar. E ele vai ficar lá 7, 15, 20 dias tentando medicação, aumentando dose no máximo e ainda não conseguindo, entendeu? Então é muito singular. Então é muito de paciente para paciente. Mas tem pacientes que são coisas simplórias, que eu vejo paciente com 5 medicações. Eu falo, não, isso aqui não existe. Calma aí, são uma coisa simples que dá para reduzir para 1. Entendeu? Quem mais? Michel? Quem mais? Boa noite, doutor. Quero fazer uma pergunta. Claro. Tá muito bom a aula. Primeiramente, se eu ver seu horário aí, tá? Do seu plantão, a gente marca outro dia, outra coisa, não se atrapalha, não. Segundo, esse dia me chegou uma mensagem de uma psicanalista nossa, que ela tá atendendo uma criança com dificuldade de aprendizagem, escola, tudo isso. Aí a mãe levou num médico, o médico fez os exames, segundo ela, e os exames diz que ela não tem trauma, constatou que ela não tem trauma nenhum. Aí a pergunta da psicanalista, mas ela está confundindo a mãe. Falou que minha filha não tem trauma nenhum, porque a psicanalista falou que o trauma era um problema de família, né?
Era um problema do pai com a mãe. Ela confundiu tudo a mãe. Trauma que o médico falou e o trauma do problema emocional, de problema familiar. A pergunta é, depois eu expliquei para ela que existe várias etimologias da palavra trauma, né? Mas aí a pergunta é, está tendo muita dificuldade e muita dúvida o seguinte, TDAH, TOD, autismo, ansiedade e depressão. Existem exames físicos, vamos dar um exemplo. Alguns psicanalistas, outros terapeutas, acham que tem um exame que o doutor chega, bota na cabeça aqui, aí bota os fios, aí vai dizer se tem ansiedade, se tem depressão, se tem TDAH, se tem TOD, tem todos esses transtornos novos agora, né? Então, existem exames, como é feito, se não tem, como é que é feito o diagnóstico de TDAH, de TEA, de TOD, de ansiedade e depressão. Essa é a pergunta que está surgindo muitas essas dúvidas. Mas, doutor Michel, existe um aparelho que vai medir a ansiedade, que vai medir o TDAH, essas coisas? Poderia esclarecer isso para a gente? Claro. Eles trabalham muito junto, que a sintomatologia é muito parecida. Então, o TEA é muito próxima do TOD, que é muito parecido com o TDAH. Então, é muito difícil você identificar. Por isso que eu falo, gente, toma muito cuidado de fechar diagnóstico, de falar que fulano tem isso ou fulano tem aquilo. Calma, precisa de uma avaliação muito sensível para poder fechar um diagnóstico. Ou seja, para mim, fechar um diagnóstico, no mínimo, aí 6 meses. Principalmente TDAH, principalmente de TEA. E tem muito TDAH que tem TEA. É muito próximo. Pode ocorrer de ter 2 patologias ou de ter 3 patologias juntas também. Mas isso tem que ter um cuidado danado para poder falar sobre isso. Doutor, existe algum exame, já para a segunda pergunta, doutor Michel, existe algum exame para poder identificar se tem alguma patologia? Não existe exame nenhum, 0. Se criaram isso, me desculpe, mas é charlatanismo. Exame somente clínico, é verbal, é aquele que a gente faz a anamnese. Não existe exame nenhum que feche diagnóstico. Ah, doutor, mas tem ECT, tem isso, tem aquilo outro. Todos os exames são... Por exemplo, pode o médico pedir uma tomografia, o médico pediu um exame laboratorial. Todos esses exames são para descartar outras causas. Ou seja, não tem exame dentro da psiquiatria que feche diagnóstico. Nenhum, é 0 mesmo. Ou seja, tem para descartar a patologia. Então, doutor, eu posso pedir uma tomografia? Pode. Para descartar um trauma, uma parte neurológica? Posso pedir, sim. Pode ser que ele teve uma queda, pode ser que ele tenha uma parte de neurodesenvolvimento ali, um déficit de cognitivo, isso sim, mas volta muito mais para a parte da neuro. Então, para mim, descartar a possibilidade de uma causa neurológica. Os exames laboratoriais, para poder fechar diagnóstico? Nenhum. Ele descarta a possibilidade de uma causa clínica, como eu falei, de um uma hipotiroidismo. E tem se falado muito em avaliação neuropsicológica, muito. Avaliação neuropsicológica. Amo avaliação neuropsicológica, sou super a favor, mas a avaliação neuropsicológica ela é uma avaliação suplementar ao médico. Ou seja, quando eu peço, eu já tenho as minhas possibilidades, hipóteses diagnósticas de um paciente. Olha, eu tenho a possibilidade de TEA, uma possibilidade de TOD, e eu quero ver isso mais sucinto num exame. Ou seja, para mim confirmar o meu diagnóstico, eu peço uma avaliação neuropsicológica. Ou seja, vou dar um exemplo muito claro para vocês disso. Pega para mim aí, paciente que chega com infecção urinária. Ele tem dor embaixo do ventre, está ali uma dor em barra, que está doendo, ele está falando para mim, olha só, eu tenho, e aí o médico olha e fala assim, olha, isso é uma infecção urinária. Só que eu preciso quantificar isso. Então, o que acontece? Na parte de infecção urinária, por que eu peço o exame laboratorial? Não é que eu preciso para poder
fechar o meu diagnóstico. O meu diagnóstico eu já sei que ele é. Eu só estou usando como complementar, ou seja, para confirmar o meu diagnóstico. E quanto chega para confirmar e quantificar. Ou seja, ele vai chegar no exame laboratorial e, olha, realmente tem uma infecção urinária. Ou seja, ele vai confirmar o que eu pensei. Então, quando o médico pede uma avaliação neuropsicológica, é justamente isso, para confirmar aquilo que ele já tem de dúvida e para trabalhar algumas peculiaridades, que aí são as quantificações e as dificuldades. Por exemplo, eu peço uma parte de TDAH. Ó, eu imagino que esse paciente esteja uma possibilidade de diagnóstico de TDAH. Eu peço uma avaliação neuropsicológica. Então, o que eu estou vendo ali? Ele vai voltar para mim, provavelmente, o exame com TDAH. E aí, o que eu quero saber? Os pontos fortes e os pontos fracos desse paciente. Então, eu vou explorar tanto os pontos fortes que os pontos fracos. Então, por isso que eu gosto muito da avaliação neuropsicológica, não para outras coisas, não para fechar diagnóstico, mas para minha confirmação diagnóstica. Então, eu peço muito ela. Então, doutor, existe exame que feche diagnóstico? Que não existe. Só exame de anamnese. Perfeito. Tirou toda dúvida. Perfeito. Tem alguém que queira fazer? Cícera está com a mão levantada. Olha eu de novo. A minha é feminina. Ô, Diana, desculpa. A Rosângela estava na frente da Cícera. Ah, tá. Cícera, Boa noite. A Rosângela abaixou a mão, aí eu não vi. Desculpa, Rosângela. Boa noite, doutor. Boa noite. Voltando lá para a esquizofrenia, eu queria saber a respeito histórico familiar. Pai que já teve, a filha pode ter, a neta pode ter. Eu queria que o senhor tirasse essa dúvida. Dentro do consultório, pode ser sim causa genética, mas eu acho que a gente tem que tirar um pouco o peso do diagnóstico. E eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, por mais que tenha a causa genética, e ela realmente predomina, respondendo a tua pergunta, mas eu trabalho muito a questão de, tipo assim, até quanto um TEA ou um esquizofrênico, e se hoje fosse o filho da Rosângela, ele deixa de ser seu filho por ter uma patologia? Não. Ele continua sendo teu filho, ele continua tendo cuidado, e uma patologia não define ele. Muito pelo contrário, se ele bem medicado, muito bem organizado, ele é uma pessoa funcional. Ele é uma pessoa que ele consegue trabalhar tudo isso. Então, a gente, na maioria das vezes, tem que desmistificar essa parte de diagnóstico e trazer à tona o indivíduo como um ser, entendeu? Então, quando a gente traz ele como indivíduo, desmistificando essa parte dessa patologia, porque ele é um indivíduo altamente capaz. Agora, tem que explorar os pontos positivos dele. Todos nós somos. Mas aí, o que esse cara é bom? De que maneira ele faz? Aonde que é a área dele que ele pode trabalhar? Pode até ser no CAPS mesmo. Ele faz tapete. Ele faz alguma pintura. Então, assim, ele pode ser um indivíduo que pode trabalhar no supermercado ou em algum lado assim? Pode. Agora, a gente tem que trabalhar esse cunho para poder inserir esse indivíduo na sociedade e ele ser altamente produtivo e desmistificar essa parte da patologia. Então, quando traz essa parte, eu tento muito com os familiares tentar trazer o indivíduo e não a patologia, desmistificar ou tirar um pouco esse peso. Porque todas as vezes que a gente pensa num paciente esquizofrênico, a gente já pensa num paciente muito pesado, e na maioria das vezes, não. A gente tem 5 tipos de esquizofrenia, não dá para trabalhar elas todas hoje, mas a gente tem algumas esquizofrenias que elas são tratáveis, e o indivíduo volta a restabelecer na sociedade muito bem, obrigado, com as medicações em dias, entendeu? Fiz-me claro? Fiz-me claro, obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Rosângela. Cícera? Eu tenho outra. Pode abrir teu áudio, Cícera. Rosângela pode fazer a pergunta dela, depois eu pergunto. Ela disse que tinha outra pergunta.
Eu tenho outra pergunta. A parte lá do começo que o senhor falou sobre a fome. Em criança, queria que o senhor também desse um spoiler aí, a fome em adulto. A fome em adulto. É. Depende muito do quadro do paciente que ele traz para a gente. Mas hoje eu voltei um pouco mais, Weber, tá? Para minha parte da psiquiatria, porque eu trato transtorno de bulimia, anorexia. Então, o que eu trouxe para dentro da minha clínica, que é uma exclusividade minha, tá? Que cada um trabalha de um mecanismo. Ou seja, peraí, só um minutinho, caiu aqui. Opa, pera, voltando. Porque o que eu gosto de tratar? O paciente como um todo. Tem coisas que fogem um pouco da minha área. Então, o que eu faço? Hoje eu faço uns protocolos de emagrecimento. Ou seja, eu tenho o que há de mais moderno e de ponta no mercado. Que é o quê? Eu vou falar isso, mas tem que ter muito cuidado, gente. Que quando eu falo isso, eu quero que vocês tenham cuidado, porque reverbera muito. E não é assim, que às vezes eu vou falar e aí parece que, então vou fazer isso. Não faça, sem um acompanhamento médico que vai dar errado. Os meus protocolos são envolvidos a parte de tirzepatida, ou seja, mais conhecido como o Monjaro. Então, hoje eu faço muito isso, essa perca de peso, só que hoje eu trato não só essa parte de emagrecimento, mas eu tenho que tratar os traumas do indivíduo, o que leva ele à compulsão alimentar. E é aí que eu atuo junto, eu não abro mão da parte de 2 psicólogos ou num protocolo de 1 mês, 2 consultas com psicólogo ou psicanalista, ou, gente, eu não sei por que tá saindo esses balão aqui, essas coisas doidas. Enfim, de 2 protocolos de psicologia e 2 consultas com a nutricionista. Fora isso, eu ainda faço um acompanhamento no WhatsApp, libero e-book, do meu WhatsApp pessoal. Por quê? Porque aí já é um protocolo individual meu, onde que eu trato essa parte de emagrecimento como um todo. Agora, doutor, se precisa de algumas coisas mais exacerbadas, eu passo para o endócrino. Não é a minha área, eu passo para ele, entendeu? Se for dentro da minha área, onde que eu consigo colocar a minha mão, eu coloco e atuo. Mas se não for, se sai fora da minha ossada, eu já não faço, entendeu? Por exemplo, eu faço reposição de vitamina com a maior segurança do mundo. Eu faço o protocolo de tirzepatida com a maior segurança do mundo. Mas, por exemplo, paciente de performance, eu não faço. Por exemplo, o cara quer ficar bombado, quer injetáveis, protocolo de hormônio terapia. Não, já não é comigo, eu passo para o endócrino. Então, eu trato muito essa questão de emagrecimento também e identificar a causa do que faz a alimentação, o que trata justamente isso, a parte da alimentação, como, por exemplo, o que leva o indivíduo, aí entra a parte da psicanálise, que pode fazer essa parte analítica de entender o porquê que ele come tanto. Eu vou dar três feedbacks, assim, bem rapidinho. A primeira, que a gente vê muito, que aí gera como um todo, né? É a necessidade de se sentir grande, de se sentir notado. Então, quando ele se alimenta muito, ele é mais gordo mesmo, mais gordinho, não vou falar gordinho não, gordo mesmo, o que acontece? É a necessidade de se sentir notado. A segunda coisa é uma barreira de proteção. Então, essa camada de gordura lipídica, ou seja, ela me protege dos meus traumas da minha vida, da minha vivência. Então, já é um segundo contexto. E um terceiro contexto é que eu me cubro. Ou seja, eu tenho uma segurança, eu me sinto mais seguro com isso. Então, assim, esses 3 passos que, da parte da psicologia e da psicanálise, ela vai tratar isso. O porquê disso e qual contexto isso aconteceu e por que acontece isso. Fiz minha pergunta, fiz minha resposta ser clara? Sim, entendi. Mais alguém tem mais alguma pergunta? A Cícera. A minha pergunta é semelhante à que o Dr. Michel fez, em referente a exames. Normalmente, quando um neuro pede um mapa cerebral, qual mais a função exata, né? Tipo, qual é o sentido desse pedido? Ele está pedindo um mapeamento cerebral junto, ele já fala que é um combo, né?
que ele pede um mapeamento cerebral, ele pede um ECG, eletroencefalograma, e ele pede também a tomografia, justamente para eu descartar a causa neurológica. Na parte de mapeamento cerebral e de eletroencefalograma, ele pede muito para descartar a crise convulsiva ou epilepsia. Então, na maioria das vezes, ele pede mais para descarte desses exames, esses exames para descartar qualquer possibilidade de epilepsia, convulsão ou outros transtornos relacionados à parte de neurologia. Ou seja, tipo, quando você vai passar uma medicação e aí necessita dessa, né, que ocorre, vamos supor, de dar efeitos, aí esse mapeamento e esses exames são feitos para descartar essa possibilidade? Isso, se o paciente tem um histórico, eu vou abordar e vou ter histórico de convulsão, de epilepsia. Nem peço. O dinheiro da pessoa para entendeu? Mas se ele tem um histórico, tem alguma coisa que me desperte o interesse, aí eu vou pedir, mas mais para descarte de uma possibilidade neurológica. E se ele tiver, a parte da psiquiatria, até certo nível, ela trata também. A um certo nível, ela não trata, não. Aí ela já passa para a parte neurológica mesmo, entendeu? Eu tive um paciente, eu acho até interessante falar isso. Ele chegou para mim aqui com uma menininha, eu até falei isso no meu Instagram. E, cara, paz, mexeu muito com o meu coração, mexeu muito comigo mesmo. Ele chegou aqui, e ele falou, doutor, eu já fui tudo quanto é neuro, eu já trato no Hospital do Fundão, eu já passei por diversos hospitais, e eu tenho certeza que é o senhor que vai me ajudar, porque eu sei que a sua consulta é cara, tenho peso aqui, mas eu pago o que for necessário para minha filha ficar bem. E aí ele trouxe ela para mim, essa criança ficava convulsionando 15 dias dentro do hospital. E ela, tipo assim, dentro de um mês, ela fazia 15 crises e não saía. Então, de 30 dias, ela ficava 15 dias dentro do hospital. Então, quando ele trouxe, inclusive, ela fez uma dentro do consultório. O recepcionista ficou quase maluco. Wave, doutor. Falei, calma, espera, vamos ver. Daqui a pouco. E aí, a gente começou a medicação nela. Esse pai hoje levou a mãe, ele chora, ele me abraça. Assim, uma coisa surreal. E esse tratamento, porque eu fui um dos pioneiros aqui em Nova Iguaçu, a iniciar a medicação com cannabis. Então, eu fiz a parte de cannabis nessa criança, fiz uma tabelinha e pedi para ela ir anotando quantas vezes ela convulsionava. E aí, ou seja, ela começou com 4 crises convulsivas num dia, passou para 3, para 2, para 1, e a hora que já estamos no segundo mês, e dentro de um mês eu acho que ela teve só uma crise. Dentro do segundo mês. Do primeiro, ela ainda teve, tipo, de 4, passou para 1, passou para 3, passou para 2, passou para 1. Então, agora, praticamente, ela já não tem nenhuma crise mais tratamento com canabidiol. Voltando para a parte. Eu queria fazer uma é meio que pessoal, né? Nem tanto em um assunto, na relação de doutor e doutores, na questão de outros atendimentos, vamos dizer, de parceria, na questão de atendimento. Você atende um paciente que está com ansiedade, com crise de ansiedade, além da medicação. Você recomenda outro tratamento, como fazer terapia, né? Porque ali é um conjunto. Eu acredito que precisa dos dois. Você faz essa observação para o paciente ou fica só na medicação? Porque tem, né, doutores que ficam só na medicação e vai só medicando, ou você acha também importante estar, né, nesse caminho junto? O que não é meu, eu vou ter ali uma parceria, trabalhar em conjunto com outros doutores. Não é. Você consegue fechar o áudio fazendo só Bota o bebê no colo, Cícera, senão ele vai parar de chorar. Bota o bebê no colo. Você abandonou ele. Olha o que Melanie Klein fala. Você abandonou. Aí, acabou. Abandonou o bebê e chorou, pô. Aqui, na minha clínica, a gente tem a maioria das especialidades, não todas, mas eu tenho cardiologista, nefrologista, endocrinologista. Então, o que acontece? Esses médicos são muito aliados e atrelados a mim.
Então, quando eu encaminho eles automaticamente me dão um feedback, coloca no meu prontuário alguma coisa assim, entendeu? Para mim poder saber sobre o paciente. Já teve o paciente cardiológico aqui, que teve a parte de estar sendo cuidado por mim, e ter a parte de, tipo assim, de algum momento ter tido um infarto, e eles ter segurança em mim. Eu falei, ó, tem um cardiologista aqui, foi feito tudo, e ela acompanha com o cardiologista. O cardiologista me dá esse feedback. Então, eu tenho dentro da minha clínica, não são todos os profissionais que têm isso, que tem essa parte, mas dentro da minha clínica eles me dão um feedback junto. Michel, a Débora estava aí, né? Nem vi, tinha que ter mandado um abraço para ela, minha amiga do coração. Saiu, vi ela saindo agora. Eu ia trazer a parte de mentalidade, que ia ser muito bom, vou trazer ainda, não vou desistir não, mas eu gosto que o pessoal está bem interessado na aula, está fazendo várias perguntas interessantes. Eu fiz essa observação porque a gente estava num tratamento com um médico e ele era só medicação. A pessoa estava dopada, ela vivia dopada. Tipo, você falava com ela, parecia que ela estava em outra dimensão, né? E aí, como não é só a gente que pode ver a live, isso é importante, né? Desse conjunto de tratamento, tanto psiquiatra como terapeuta. Então, é mais essa questão que eu quis trazer também, para a gente ver como que era o seu tratamento, como você faz. Para a gente também, eu acho que é importante a gente ter essa parceria e não ficar muito nessa questão, né? Que tem pessoas que não mandam outro tratamento com medo de perder o paciente ou ficar só naquela de medicação direto. Sim. Acho muito interessante essa parceria, né? Que eu sempre falo que a gente é um contexto, é um conjunto, a gente tem que trabalhar em equipe. Então, eu trabalho junto com vocês trabalham junto comigo, dando feedback, falando um sobre o outro. Eu acho que isso melhora muito o contexto do paciente. Até nas redes de unidade de saúde mental mesmo, uma tem que ser atrelada à outra, justamente para poder dar esse suporte. Então, é isso que faz com que as coisas sejam mais fluidas, que o paciente tenha mais cuidado e que a gente consiga dar o melhor para o nosso paciente. Eu sempre falo isso, a gente tem que dar o nosso melhor para o paciente. Se a gente não consegue trabalhar em equipe, em união, a gente não consegue dar, porque aí a gente começa a ser indivíduo ou individualizado, e a gente não consegue levar isso adiante. Entendeu? Então, por isso que eu gosto muito dessa pegada. Por exemplo, se o Michel hoje for para cá, como é que ia fazer? Então, eu tenho toda uma equipe aí, tem 13 pessoas ainda na live aí, na aula, e tá aí participando até agora. E é muito bom isso. Como diz o doutor Michel, quando estiver cuidando de uma alma, lembre-se, né, que você é mais uma alma. É isso. Michel, fica à vontade. Então, doutor, já são... Que horas que é seu plantão? Já estou 8h17? Fica tranquilo. Tranquilo, mas senão vai ficar muito extenso. As pessoas estão pensando que é consulta, não é consulta. É uma aula, uma mentoria. Presta atenção. Podemos marcar para outro dia outro, para deixar um gostinho. Que se só falar tudo hoje, aí vai esgotar. Não é que não vai esgotar, mas as pessoas não vão querer ter essa curiosidade. O que o senhor acha? Se o senhor quiser continuar, eu... Ó, você me dá mais 10 minutos? Quer 15, 20, conforme você quer. Tem 16 pessoas ainda online. Tá? Então, pronto. Eu vou dar... Era só minha preocupação com o seu plantão. Não, fica tranquilo. Eu vou dar um feedback do que a gente vai passar na próxima aula. Então, em vez de 10 sinais, eu quero trazer aqui para vocês uma questão de mentalidade. 10 não, então vai ser só uns 2 ou 3 sinais de autossabotagem. O que a gente faz que a gente se autossabota? Eu quero trazer isso como mentalidade para vocês. E o primeiro passo, eu quero falar para vocês, eu vou tirando a parte de psiquiatria, a parte de psicologia, agora é uma parte sobre a gente, sobre vocês, sobre ser humano, sobre o que a gente faz. E o primeiro passo é organização. Você é uma pessoa organizada? Então, assim, se você não é uma pessoa organizada, você já está começando se auto-sabotando. Como é que é seu consultório? Como é que você faz? A sua mesa é montada, ela é organizada, ela é limpa? O que você transparece para o seu paciente? Como é que esse contexto está acontecendo? Então, assim, exemplo de desorganização. A sua cama está bagunçada. Então, se você não arruma nem sua cama, como é que você quer cuidar da vida do outro? Me desculpa.
É um tapa na cara que eu vou dar agora, mas um tapa carinhoso, tá? Então, assim, se a sua cama tá desorganizada, se as coisas tá bagunçadas, como é que você quer organizar a vida de outra pessoa? Não dá. Se você não organiza nem seu próprio consultório, as coisas tá bagunçadas, que referência que o pessoal vai ter sobre você? Não dá. Então, a primeira coisa é se organizar, honrar seu horário, honrar sua agenda, fazer com que seu paciente, na maioria das vezes, não espere, ou se esperar, é porque tem um motivo, que tem outra pessoa ali que está contigo, que está precisando realmente de fato. Então, honra seu compromisso. Primeira coisa que acontece é não honrar os nossos compromissos. E aí eu vou falar, se você não está honrando seus compromissos, você está se auto-sabotando. Então, ou seja, o paciente não vai ficar contigo. Não vai, ele vai sair e vai procurar outro profissional, porque você não honra com ele. Como é que se você não honra com ele, como é que você quer honrar? É com você mesmo. Isso, não dá para você ficar inventando desculpa. Entendeu? Então, assim, é uma primeira coisa que eu quero trazer de um primeiro mecanismo de auto-sabotagem contigo mesmo. Segunda coisa, eu quero trazer, comece e não termina. Começa a ler um livro, para. Vai para a academia, para. Começa o curso da psicanálise, para. Então, assim, não dá para viver essa vida que você está vivendo. Tudo que começa, para. Você tem que começar a ser firme, posicionado no que você precisa. Eu quero fazer um e-book, comecei a fazer um e-book com um colega, parei. Ah, não, mas depois eu vejo, mas depois eu arrumo. Não, você vai fazer agora, faz o e-book agora. Se for para decidir, não, essa semana eu vou estar alinhado e vou terminar isso aqui. Eu não vou fazer pela metade. Não dá para ficar fazendo as coisas pela metade. Vou assistir um filme, chego na metade e começo a perguntar para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, o que aconteceu. Senta e vê do início até o fim. Até nos pequenos detalhes, disciplina sua mente. E só dá errado aquilo que você não coloca energia. Você é viciado em começar. Começa tudo, mas não termina nada. Como é que você quer dar certo? Como é que quer que as coisas dêem certo na tua vida? Não vai dar. Infelizmente, é um sinal de autossabotagem. Começa a rever seus conceitos. Senão, alguma coisa ali está errada. Aí, ou seja, começo, mas não faço. Cadê? Vou fazer um vídeo no Instagram, vou postar alguma coisa hoje, mas não coloco, não faço, porque eu tô com medo, porque eu tô com isso. Então, a primeira coisa, vou fazer uma inteligência artificial, tô falando sobre mim também, vou colocar um social seller. Cadê seu posicionamento? Você tá perdendo tempo. E perder tempo é perder vida. Ah, eu não tô num bom momento. Você não tá num bom momento. Todo dia é um bom momento. Para de se dar desculpa, evolui, não dá para ficar parado. Ah, mas essa fase da minha vida, toda fase da nossa vida dá para render, toda fase dá para prospectar, dá para fazer diferença na vida de outra pessoa. Não tem como isso, gente, não está num bom momento, faz esse não bom momento virar o melhor momento da tua vida. Começa a parar de dar desculpa, e é isso que eu quero falar. Não. Por exemplo, aqui, a gente tinha 16 pessoas, tem 11 agora, que eu estou vendo, não, 11, 12, 13, 14, 15, tem 15 com as que estão... 16. 16 ainda? Então, enquanto eu não terminar, não fecha a live. Começa uma coisa e não termina. Teve um monte de gente que começou e não terminou. Por quê? Foi. Então é gente que começa e não termina. A gente tem que começar as coisas na vida da gente e terminar, concluir, fazer valer a pena, honrar aquilo que a gente se propõe a fazer. Eu acho que é um passo assim, fundamental na nossa vida. Outro passo, desculpa deselegante. Terceiro, estou no terceiro passo, hein, gente? Só comecei, hein? Imagina se fosse os 10, só estou no terceiro. Para de se dar desculpa. Para de falar, porque o meu fulano tá doente, porque fulano tá, minha mãe tá passando mal. Até dentro do hospital dá para você prospectar. Até dentro do hospital dá para você mudar a vida do enfermeiro. Dá para você mudar a vida de um técnico, estando lá. Na vida da sua mãe, ela está indo no hospital pro caminho, você está prospectando coisa positiva para ela. Se você começar com essas desculpinhas que não dá para fazer, que não consigo, que não vai dar mesmo. Então para. Você tem que parar de se dar desculpa. O tempo inteiro você ficar se dando desculpa, não vai evoluir mentalidade. E automaticamente você não vai conseguir prospectar aquilo que você deseja, que é ter os seus pacientes no consultório, que é ter
transformação de vida na vida dos seus pacientes. Então, ou a gente prospecta ou não vai acontecer. E o último que eu quero falar, não vou nem chegar no quinto, vou chegar no quarto. Fugir do desconfortável. Nada vai ter conforto. A hora que tiver desconfortável, é aí que você está no ponto positivo. Se você se for confortável, tá errado. Tá errado. Para, muda a rota, porque tá errado. Não tô seguro para passar preço. Por quê? Você não consegue passar o preço da sua consulta. Por que você não está confortável de passar o preço da sua consulta? Porque você não tem confiança nem em você mesmo. A realidade é essa. Porque você pode conseguir passar, porque você não tem segurança. Então tá desconfortável por quê? Porque quer viver na mesmice. Então tem que aumentar. E como é que você aumenta? Tendo segurança daquilo que você está fazendo certo. Tá com a mesa organizada? Tá com tudo limpo? Tem material para prospectar e poder colocar valor? Então, eu me sinto seguro para aumentar a minha consulta, para falar que ela vale. Agora, se não tiver seguro, nem tenta. Por quê? Porque realmente você não está seguro. Você não confia em você mesmo, como é que você vai aumentar? Tá lá eu, por exemplo, vou dar exemplo por mim. Na parte de emagrecimento, tô lá no supermercado, vi um gordinho. Tô ali conversando com ele, pô, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu crio o ambiente. Eu não espero o momento propício para aquilo ser gerado. Ó, cara, eu tenho um protocolo que pode te ajudar, eu posso te melhorar. Uma pessoa senta comigo e conversa. Pô, doutor, eu tô com um problema ansioso. Pô, vamos fazer uma avaliação? Deixa eu entender como é que você tá. A primeira consulta é gratuita. Eu quero trazer você, eu quero que você entenda. Você tá transformando a vida da pessoa? Não tem, se tiver desconfortável. Ah, eu saí de casa, hoje não era momento para poder falar de psiquiatria, tô enjoado. Tá enjoado nada, faz aquilo valer a pena e trazer para você. Muda a vida daquela pessoa, dá o número, dá o cartão, faz vir. Seja, aí eu vou usar esse termo aqui, seja o doido ou mais doida. Seja mesmo. Se você não for doido ou doida, as coisas não vão prospectar. Você pode ver que os maiores doidos que existe é aqueles que realmente é doidinho mesmo, gente, que prospecta, que vai atrás. Você tem que encontrar desconfortável. Entendeu? Faça um ato de loucura na família. Tá aí. Ó, gente, hoje eu vou fazer uma oração. Ó, hoje eu quero falar sobre ansiedade para todo mundo aqui. Ó, hoje eu quero fazer isso. Um ato de loucura. Mas um ato de loucura positivo. E quando vocês fazerem esse ato de loucura, vocês podem ficar despreocupados, viu? Que vocês vão tomar um macete. Lapada. Ó, o lombo tem que estar, ó, firme. Porque vai tomar. As críticas vão vir. Não espera que não vai vir, não. Mas vai do seu jeito. Melhor do que não fazer nada, do que não fazer nada. Então, mesmo com crítica, vai para cima. Então, você vai ao encontro do desconforto. É isso. Eu quero deixar só esse espacinho que eu gostaria de falar sobre mentalidade para vocês. Eu acho que isso é muito bacana. Tem os 10 passos, então quem perdeu hoje, eu volto do primeiro de novo depois, para a gente poder trabalhar essas questões, que é um feedback, um gostinho do que você está fazendo para poder se auto-sabotar. E esses auto-sabotamentos te prejudica qualquer pessoa que quer ter crescimento. Se você quer ter crescimento, você vai ter que mudar essa mentalidade. A Débora entrou. É que eu ia falar agora. Você terminou de falar de mentalidade. Aparece aí. Aparece aí, Débora, doutora Débora. Ó, ela aí, ó. Apareceu? Manda um oi aí. Fala para ela abrir o áudio. Abre o áudio aí, Débora. Oi, eu estou aqui na igreja tentando ouvir. Uma loucura, mas estou aqui ligada na aula. Então tá. Um beijo, um abraço. Saudade de ti. Um abraço, doutor Weiber. Deus abençoe, senhor, doutor Michel, as doutoras aqui, todos. É bom. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Um abraço. Se vocês puderem fazer um favor por mim, bota aí no Instagram, Dr. Weiber Salles, e marca lá, tira uma foto aí agora. Eu tô sorrindo. Já filmei, já tirei foto, já marquei, mas eu vou printar a tela. Eu gostaria que todo mundo abrisse as câmeras para eu printar aqui a tela. Depois, doutor Salles, a gente vê a aula 2, né? Se ainda tiver algo para abordar mais o conteúdo, para a gente
deixar tudo alinhado para a gente colocar no portal, tá? Pode estar abrindo as câmeras. Eu quero encerrar com agradecimento. Primeiramente, tudo, eu sempre falo, e não é de religião, a gente não fala de religião aqui, eu sempre falo, a psiquiatria, a psicanálise, ela não tem religião, mas o psiquiatra, o psicanalista tem a sua religião, tá? Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus, em segundo lugar, quero agradecer a pastora, doutora, cantora, Débora. Foi ela que foi essa ponte, ela foi esse canal para fazer esse network entre eu e o doutor Salles. E ele falou tudo aqui hoje. Na primeira vez que eu fui encontrar o doutor Salles, se eu não fosse doido, ele mais doido, eu teria desistido. Porque ninguém sabe, no dia que eu fui encontrar ele, faleceu uma pessoa da família da mulher dele. Eu fiquei 3 horas sentado esperando o doutor Salles. 3 horas sentados. Mas valeu a pena essa participação, valeu a pena esse network. É um profissional de excelência. Eu posso falar que hoje é um parceiro do Mente Renovada. Você já sabe, a clínica dele é uma clínica muito de excelência ali na esquina da Via Light, ali em Nova Iguaçu. Você que é psicanalista Mente Renovada, você já tem um psiquiatra para você poder indicar a clínica do Dr. Salles, é só entrar em contato com a doutora Ediana, que ela vai te passar o contato do secretário dele. Calma, ninguém vai ter o telefone dele pessoal de primeiro, não vai. Falar com o secretário dele, né? Vai falar com o secretário dele, ele vai te dar todo o apoio. Você pode indicar criança, pode indicar adulto, ele está aí, ele tem uma equipe multidisciplinar. A Cícera chegou depois, ele comentou. Ele comentou com muita maestria a parte de sintomas, a parte que ele trata e a parte de descobrir de onde vem esses sintomas, que é a parte da psicologia e da psicanálise. Então, doutor, eu quero agradecer pela sua presença nessa aula, foi edificante demais para nós, e hoje está sendo um marco para mim, para nós, eu até comentei com a minha esposa, um marco para quê? Para tirar essa impressão, esse medo. Eu conheço muitos psicanalistas que têm medo de psiquiatra. Muito. E Deus nos mandou um psiquiatra hoje extraordinário, amoroso. Ele é um gerador de valores e autoridades em vidas, como eu falo. Esse homem, ele gera os valores que ele gerou na nossa vida hoje como psicanalista, não tem como pagar. Hoje você pode dizer que você é mais uma autoridade, porque você aprendeu várias coisas na área da psiquiatria. Então, ele é um gerador. Eu já vou deixar aqui, eu não queria fazer isso, para não deixar ele constrangido. Só que nós somos doidos, ele falou o protocolo. Eu já quero convidar ele é um dos palestrantes do 2º Congresso Gerador de Valores e Autoridades em Vida, no dia 8 de novembro, já vê sua agenda, é um evento e você vai ser um dos palestrantes, e vai ser um dos homenageados lá como gerador de valores e autoridades em vidas. Em primeira mão, eu só fechei até agora 2 palestrantes. A doutora Ramayana, que é neurocientista, o doutor Jamiel Lopes, que é psicólogo e best-seller da CPAD, com aquele livro Psicologia Pastoral, e agora o doutor Salles. Então, eu quero agradecer. Anota na sua agenda, para a gente faço o convite oficial, para você estar com a gente lá. Vai vir a doutora Diana, vai vir gente de tudo quanto é estado. Já temos quantos inscritos no evento? Só tem 19 vagas agora. Só tem 19 vagas. Eram 60 vagas, só tem 19 vagas. 8 de novembro, no Hotel Ibis, dentro do Shopping Nova América. Chegou, entrou dentro do Shopping Nova América. Vai ser de 9 até às 19 horas. O senhor vai ser um dos primeiros palestrantes, tá? Pode ficar tranquilo. Obrigado. Obrigado, então, coração, hoje esse marco, ele está tirando essa coisa que psicanalista tem medo de psiquiatra. Só que eu falo sempre, só tem medo de psiquiatra quem é o psicanalista mal formado. Cada um tem seu papel. Ele estudou 5 anos, mais 2 de residência, mas isso é um homem inteligentíssimo. Mas você, psicanalista, também tem seu papel. Então, se a gente unir isso, eu quero agradecer mais uma vez a Débora ter feito essa união e agradecer você, doutor Salles, por essa oportunidade de estar aqui. Responde, pode anotar, Diana. A partir de hoje, porque eu sou doido, eu estou aqui e a minha mente vai... Já é um acordo com ele. Ela já está com a caneta na mão, Diana, já está com a caneta na mão. A partir de hoje, para renovar a filiação, vão quicar. Mas eu não quero mais pessoas rasas do Mente Renovada. Vai ter, para renovar a filiação, vai ter que passar pela consulta com o doutor Salles. E para se formar também, tem que passar pela consulta do doutor Salles. Obrigado pelo carinho. Ele está dando um respaldo para a gente, agora, para a gente poder botar profissionais no mercado, mas profissionais com excelência.
que tem uma visão da psiquiatria, que tem uma visão de um ser. Aquela frase, né, de Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas lembre-se, quando for tocar uma alma, você é apenas uma alma. Então, muito obrigado por tudo, Salles, tá? Muito obrigado, essa noite foi uma noite extraordinária. Para mim, particularmente, estou há 15 anos na psicanálise, eu, particularmente, eu nunca vi um psicanalista que ter um psiquiatra palestrando para ele. É difícil de encontrar. E hoje, o Mente Renovada entrou nessa era aí. Estou muito feliz por isso, tá? Deus abençoe todos. Obrigado. Vamos lá abrir as câmeras rapidinho, gente. Ele quer falar. Ah, desculpa. Só agradecendo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado, tá? Uhum. Vamos lá, gente, tirar as fotos para a gente marcar. Quero todo mundo marcando o Dr. Salles, pelo amor de Deus, tá? Raqueline, abre a câmera, Luciana, Manu. Aí, tá? em primeira mão, a foto em primeira mão, só a Diana que viu. Já chegou de São Paulo, tá? O prêmio esse ano é esse aqui, ó. Meu Deus, que lindo! Lindo! Esse é o prêmio, ó. Tá aqui, ó. Chegou de São Paulo, cada um vai ter sua placa. Tá aqui. Maravilhoso, top demais. É lindo Muito bom. demais. Tá aqui. Vamos lá tirar foto. Gente, Vamos. sorrindo, dê o seu melhor. Espera aí, deixa eu pegar meu cérebro. Não, peraí, que o negócio tá aparecendo. Sai. Pronto, saiu. Olha lá, não tem jeito. Vou tirar a mão. Sai daí, negócio. Aí, saiu. Saiu, vou tirar foto. Foi. Show. Tchau, tchau, gente. Um abraço para todos, viu? Um abraço. Bom plantão, doutor. Valeu.